E aí, galera do oitavo ano, vamos que vamos! Vamos dar agora uma passagem pelas revoluções inglesas, coisa rápida, né? Continuando a campanha EGA Fica em Casa, né? Campanha contra o contágio, né? Para a gente poder fugir do contágio do coronavírus, proteger as nossas vidas e os nossos familiares. Então vamos lá para as revoluções inglesas do século XVII. Nós falamos sobre iluminismo, sobre o pensamento iluminista. John Locke vai influenciar bastante, né, a Inglaterra, principalmente na Revolução Gloriosa. Mas aqui a gente tem, em primeiro momento, só a gente entender um pouquinho rápido a estrutura britânica, né? A gente tem a Guerra das Duas Rosas, Primeira Guerra dos 100 Anos, em que vai estruturar a nobreza francesa e a nobreza britânica. E na Guerra das Duas Rosas a gente vai ter duas casas, duas famílias disputando, né, o poder. E dessa disputa, e depois acaba a junção, nasce a dinastia dos Tudors, onde a gente vai ter principalmente a figura de dois monarcas muito importantes, um Henrique VIII e outro Elizabeth I. Henrique VIII passa para a história não só como o rei que vai fazer as políticas, né, que vai colocar o poder absoluto de volta na mão do rei, por mais que a monarquia já não fosse absoluta, porque já tinha assinado desde o João Sem Terra a Carta Magna, que o rei também submetia à lei, né? O rei submetia ao parlamento, mas esse rei, de forma muito inteligente, ele consegue negociar sempre com o parlamento e controlar isso. E aí a gente vai ter, por exemplo, o ato de supremacia, em que ele se coloca como chefe da igreja cristã na Inglaterra, igreja fundada por ele, a igreja anglicana, no rompimento dele com a igreja católica, aquela questão do casamento, da separação que a igreja não permitiu, a igreja católica, e ele vai lá e casa de novo, é excomungado pela igreja católica, então ele rompe com a igreja católica e funda a igreja anglicana. Né? Apesar do rei ser anglicano, boa parte da população britânica é protestante. E aí, no período dos estudos, a Inglaterra vai avançar fortemente. A gente vai ter a política dos cercamentos no período dele, da sua filha, né, em que vai ser cercada aquelas terras comuns, as terras que os camponeses viviam. Os camponeses vão ter que ir para os grandes centros, transformar em mão de obra barata. Isso é coisa mais lá à frente, que a gente vai pensar na Revolução Industrial. E nessa Revolução Puritana, né, essa política de cercamentos vai fortalecer a nobreza nova que está surgindo, os gentries, né? Que é uma nobreza que compra essa posição, uma burguesia que vai enriquecendo e compra essa posição. Essas terras vai funcionar muito na questão da agricultura, não só a produção de alimentos, mas principalmente na produção de lã, né? Com a criação de ovelhas. E isso vai influenciar de novo a Revolução Industrial lá na frente. Bem, depois da dinastia Tudor, né? A filha de Henrique VIII, Elizabeth, ela não deixa descendentes, passa para a história como uma rainha virgem, e aí um primo seu da Escócia vai assumir, né, com a dinastia Stuart, Jaime I. Jaime I, Carlos I, um acaba sendo guilhotinado pelos puritanos, porque a gente vai ter uma disputa entre lordes, a Câmara dos Lordes, que são a nobreza mais antiga, e os puritanos que começam a ascender ao poder. Essa disputa, né, vai chegar a se transformar num conflito mesmo, numa guerra civil, em que os lordes vão apoiar o rei e os puritanos vão ser apoiados pela população, principalmente a população que foi jogada, né, a Deus dará na questão quando teve a política dos cercamentos. Esses grupos populares apoiando os puritanos vai ter, então, o impacto da Revolução Puritana. Nessa Revolução Puritana, um exército liderado por Oliver Cromwell, e aí Oliver vai proclamar uma república, o único período em que a Inglaterra vai ter uma república. Só vai durar até a vida do próprio Oliver Cromwell, quando ele morre. O seu filho não consegue sustentar muito isso e volta de novo à monarquia com Jaime II e depois o seu filho. Né? A dinastia Stuart volta ao poder. Antes de a gente entrar na Revolução Gloriosa, rapidamente vamos pensar em outra coisa. A questão da Inglaterra, Reino Unido, Grã-Bretanha e Inglaterra são a mesma coisa? Não. Na verdade, Inglaterra é o país mais populoso, mais forte economicamente ali do Reino Unido, né? da ilha de Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha é o que fica na mesma ilha, Gales, próximo ali da Inglaterra, Escócia mais ao norte, né? E Reino Unido seria as duas ilhas, porque a Irlanda antigamente era uma só. Hoje, o sul é a República da Irlanda, o espaço maior, e a Irlanda do Norte continua sendo o Reino Unido. Né? Então, hoje o Reino Unido é
o pedaço da Irlanda do Norte, ali no norte da ilha da Irlanda, e a Grã-Bretanha completa, Inglaterra, Gales e Escócia, beleza? Agora vamos rapidamente para a Revolução Gloriosa. Bem, né, galera? Continuando, né? Sabendo que a Revolução Puritana, ela também tinha uma intensidade muito forte a questão religiosa. O rei anglicano, dinastia Stuart, né? Depois os Tudors, né? O rei Jaime I era presbiteriano, mas para decepção dos seus súditos, na verdade ele vai contra tudo aquilo que eles pensavam. Depois que tem a Revolução Puritana, em que os puritanos, esses protestantes mais radicais, mais conservadores, tomam o poder, a gente vai chegar na Revolução Gloriosa. Com a morte de Oliver Cromwell, seu filho não consegue manter o poder da República Puritana e a monarquia toma de volta o poder através das mãos dos lordes e até dos gentles, que colocam Jaime II como o novo rei da Inglaterra. Jaime II governa, mas tenta dar um golpe de absolutismo de novo, tenta voltar a fortalecer os laços de novo com a Igreja Católica. Ele ainda chega a passar o trono para seu filho, Carlos II. Carlos II, né, ele não vai acontecer igual o seu avô Carlos I foi decapitado, né, pela República Puritana, mas não vai conseguir se manter no poder por muito tempo. O parlamento, uma negociação entre os gentles e os lordes, eles vão convidar Guilherme de Orange, que era um príncipe holandês, a assumir a coroa desde que ele aceitasse, né, receber esse título sem governar como rei absolutista. O parlamento governava, né, e o rei apenas tinha a posição dele de monarca. Isso é a monarquia parlamentar, o surgimento da monarquia parlamentar constitucional que funciona até hoje.